Veja o que acontece quando esta mulher chama Douglas Murray de tolo em um debate sobre Islã e imigração. Dê uma olhada. Eu quero ter o direito de querer tudo ou nada. A Europa aprendeu da maneira difícil, não uma, mas duas vezes. Só os tolos e Douglas Murray abririam mão dessas lições aprendidas. A Europa representa cada um de nós porque precisa ser assim. Todo movimento populista tem como objetivo central destruir essas instituições. Mesmo que muitas vezes sejam eleitos democraticamente, o que mostra a natureza liberal do sistema democrático, uma vez no poder, eles têm apenas um objetivo: desconstruir as instituições liberais. Populistas de direita como Douglas Murray atacam essas instituições porque buscam arbitrariedade e caos. Eles querem que o Estado de Direito dê lugar à lógica de que só o mais apto sobrevive. Porque eles fazem parte dessa pequena elite dos poucos privilegiados. Ao obterem poder, expõem visões essencialmente antiliberais. Eles funcionam como um cavalo de Troia, ou um tio malvado que chega com um buquê de flores e vai embora levando tudo o que você tinha. O Bali está nos perguntando esta noite quem ficará com a Europa. Quero lembrar a todos nós esta noite que democratas sérios já ficaram com a Europa. Eles a construíram com as próprias mãos. A paixão e o amor deles pelos cidadãos europeus e pelo seu continente há mais de 75 anos e por bons motivos. Quero dizer o seguinte: não vamos nos deixar intimidar por populistas de direita. Deixem que eles expliquem por que querem atacar as instituições e os valores que trouxeram décadas de paz, liberdade e prosperidade para a Europa. Deixem que eles expliquem por que deveríamos desmontar esse modelo. Mas no momento em que nos envolvemos em uma discussão exclusivamente sobre migração, Estado-nação, identidade europeia, já estamos no terreno dos populistas de direita. Acho que devemos decidir no que queremos focar, onde achamos que estão os verdadeiros problemas. Os argumentos dos populistas de direita são ultrapassados e, sinceramente, entediantes. Eles não fazem nada para realmente resolver problemas como os das mudanças climáticas. Eles não só nos distraem, como também fazem a gente perder tempo, e nem sequer aparecem pessoalmente. Flávia, Douglas, vocês ouviram a Flávia. Estou curiosa para saber se, nos próximos, digamos, 30 minutos, nós como audiência vamos entender melhor como vocês dois chegam a conclusões tão diferentes sobre o estado atual das coisas na Europa. Você concorda com algo do discurso da Flávia para começar? Discordei da maioria das coisas. O que eu percebi principalmente foi uma lista de desejos, seguida de uma série de afirmações e insultos bastante presunçosos. Foi difícil encontrar qualquer substância ali, estava só o osso mesmo. Isso talvez seja porque é difícil encontrar trabalhos da Flávia, exceto uma campanha pequena em um país pequeno. Por outro lado, é claro, está óbvio que ela leu e absorveu tudo o que eu escrevi, por isso ela fica tão feliz em ser tão insultuosa quando me encontra quase pessoalmente. Então não havia muito o que aproveitar além das tentativas mal articuladas, mal escritas e grosseiras de me atacar. E lamento por isso, porque acho que isso demonstra tanto uma falha pessoal dela quanto uma falha da causa que ela gostaria de liderar antes de se cansar e decidir sair. E isso quer dizer o seguinte: é uma pena que pessoas como ela se recusem a debater qualquer tema importante. Grande parte do meu tempo nos últimos anos foi gasto debatendo com pessoas sérias, com reputações sérias, não com pessoas como Flávia. Pessoas que passaram a vida trabalhando nessas questões e construíram carreiras políticas muito bem-sucedidas, por exemplo, fazendo isso. Eles, eu sempre percebi, querem debater em um terreno sério. Quando converso com os principais políticos da Europa, com quem por acaso discordo, percebo que os mais importantes e impressionantes não se levantam para ler listas de desejos do que gostariam de fazer e depois insultam as pessoas.
Percebo que eles tentam entender o que as outras pessoas pensam e principalmente o que o público pode estar pensando. Por exemplo, eles podem tentar descobrir se o público às vezes está tentando lhes dizer algo e se o público com quem eles discordam pode, na verdade, estar certo em algumas ocasiões. Afinal, é muito fácil traçar limites bastante confortáveis ao redor de si mesmo e da sua própria ideologia, seja ela qual for. E declarar que todos do outro lado desses limites são, por exemplo, um populista maligno ou como era mesmo? Um tolo. Isso mesmo, um tolo. Que maneira incrível de falar sobre outra pessoa, praticamente na cara dela, e que forma extraordinária de se referir aos votos da maioria da população em nosso continente. Vejo pouca chance de alguém como Flávia conseguir algo enquanto estiver em evidência e continuar menosprezando o público, já que as pessoas geralmente não gostam disso. Certo, vamos ver se conseguimos avançar com vocês duas, Flávia já argumentou. Eu diria, enquanto a ouvia, que o melhor ponto de partida para uma identidade europeia seriam as instituições liberais. Douglas, qual o seu ponto de partida para uma identidade europeia? É preciso começar em um nível muito mais fundamental e profundo. Existe algo mais fundamental e profundo? Sempre me pergunto. Sim. Claro, eu acho que fica muito, muito mais profundo. Antes de ter instituições, você precisa ter as ideias e a filosofia que produzem essas instituições. Instituições não simplesmente chegam aos países como cestas básicas. Eu concordo. Sim, então elas vêm de outro lugar. Então, claramente. Então, claramente existe um nível mais profundo, apesar da sua tentativa agora de fingir que não existe, claramente existe. Então podemos concordar com isso. Acho que até certo ponto a ignorância da Flávia sobre o que eu penso é revelada pelo fato de que ela parece achar que eu sou, entre outras coisas, algum tipo estranho de populista nacionalista de direita. Ela obviamente não teve contato com nada do meu trabalho, mas uma coisa que eu disse repetidamente é que existe claramente algo como identidade europeia, porque você percebe isso muito claramente quando não está na Europa. Passei grande parte da minha vida viajando pelo mundo todo, e como escrevo em um livro recente, nada faz você se sentir tão próximo da Europa, nem ter tanta clareza sobre o que a Europa significa. Então, por exemplo, se você está na China, como já estive muitas vezes, percebe que existem heranças filosóficas e culturais específicas que fizeram da Europa o que ela é, incluindo o liberalismo, né, que Flávia abusa ou joga por aí como se fosse uma de suas palavras de confete, e que eu acho que ela não entende muito bem. Quero questionar se todos que votaram no Brexit o fizeram pelos mesmos motivos que você. Eu não acho que você pode falar por todos os britânicos que você chamaria de maioria. Eu não afirmo isso. Eu simplesmente me refiro às pesquisas de opinião que provam o que acabei de dizer. Que é que a soberania foi a questão fundamental que uniu o povo britânico na votação do Brexit em 2016 e que isso não deve ser descartado, deve ser compreendido. Sempre há algo notável na ciência política. As pessoas são aquilo de que acusam os outros. E hoje à noite eu só ouvi uma série interminável de afirmações sobre o que os europeus deveriam ser. E todos parecem ter que ser como Flávia, caso contrário, são populistas de direita. Afirmar que é isso que os populistas de direita fazem é exatamente o que você fez a noite toda. Ou seja, qualquer um que não concorda comigo não está em sintonia com o verdadeiro povo da Europa. Certo. Eu não acho que esse seja um caminho razoável para seguir em frente. Douglas, me desculpe mesmo. Vou sugerir que a gente pare com esse jogo de insultos por enquanto. Não. Eu não estava insultando de forma alguma. Eu estava apenas apontando um erro do meu oponente. E posso só... Isso foi muito bem sucedido. Douglas, sim, você tem a palavra. Eu estava muito interessado antes de vir e me juntar a vocês, mas depois fui insultado por não ter feito isso. Pela Flávia. Acabei de notar ao entrar que houve um esfaqueamento fatal, como você sabe, Flávia, na Suíça no último sábado. O homem que confessou disse ter feito isso em nome de... Segundo a Rádio Pública Suíça, isso não vem de nenhum movimento populista ou antipopulista. A Rádio Pública Suíça informou antes de entrarmos no ar que ele é um cidadão com dupla nacionalidade turca e suíça. Ele foi libertado da prisão em julho, antes de cometer um assassinato na Suíça no último fim de semana, e estava no radar deles desde 2017. Por quê? Porque, ao citar coisas como essa, você não admite que há preocupações sérias como alguém ter sido esfaqueado até a morte no último sábado?
E que tratar todas essas preocupações como apenas mais preocupações populistas de direita talvez ignore que elas possam vir simplesmente de pessoas que são contra esfaqueamentos, por exemplo. Você segue sem conseguir responder a essas pessoas. O problema real é que te fizeram uma pergunta específica, mas você desviou para um assunto da Suíça. Essa não foi a pergunta que lhe fizeram. Pediram para você aprofundar a resposta à pergunta. E posso só esclarecer que eu vim aqui e depois vou para a plateia. Fui convidada aqui para um debate, e pelo que eu sei sobre debates, cada debatedora prepara um discurso. Eu fiz isso, você não. Eu esperava que sua visão fosse apresentada dessa forma, então me preparei assim. Então ainda espero poder ouvir mais. Se esta for, aliás, a última rodada, eu só gostaria de mencionar algo muito rapidamente. A Flávia disse que eu não preparei um discurso, mas na verdade eu tenho um discurso aqui. Eu não fui chamado para usá-lo esta noite, mas minhas anotações estão aqui na minha frente. Eu realmente não sei, mais uma vez, por que esse ataque deveria ser feito. E eu só acrescentaria mais uma coisa, que é o seguinte. Pela minha experiência, eu compareço a eventos e faço transmissões quando as regras de quarentena não me permitem comparecer aos eventos. No espírito de verdadeira abertura a ideias. É uma das grandes ideias liberais fundadoras que nós interagimos uns com os outros. E eu só faria esse ponto. Quando Flávia se levantou e me chamou de estúpido ou de tolo, como ela disse, e depois falou que os argumentos que faço são chatos, elitistas, eu já perdi a conta do número de insultos que ela fez. Isso não é se engajar nesse espírito liberal fundamental do debate. E, portanto, lamento muito que a decisão dela de começar esta noite sendo grosseira tenha feito com que fosse necessário responder com certa rispidez. Espero que, em outras ocasiões, ela compartilhe o espírito do verdadeiro pensamento liberal. Pura maestria aqui de Douglas Murray. Esse debate ficou muito acalorado com Flavia Kleiner, uma ativista liberal suíça. Acredito que Douglas Murray explicou muito bem a ela por que as fronteiras abertas e a imigração na Europa fracassaram. Já disse isso antes e repetirei muitas vezes. Douglas Murray é um exemplo de alguém cujas palavras e entrevistas se tornam cada vez mais relevantes com o passar do tempo. Isso pode ter acontecido há alguns anos e ainda assim é mais relevante hoje do que nunca. Isso ocorre em todas as entrevistas dele. Você ouve e pensa que são de ontem, porque são incrivelmente proféticas em relação ao que está acontecendo no Reino Unido e na Europa de forma mais ampla. Ele previu isso. Ele alertou sobre isso. E nós, em muitos casos, realmente não demos ouvidos aos seus avisos. E hoje estamos lidando com as consequências. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.